No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um fundo imobiliário que eu pretendo adicionar à minha carteira de dividendos, que é o HGLG11. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lucas. Hoje eu vivo com os meus investimentos e eu crio conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos, em bolsa de valores e em criptomoedas aqui nesse canal. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu te convido a fazer a sua inscrição aqui no canal e curtir esse vídeo para você ter acesso a outros vídeos como esse. Então, trazendo aqui as informações do fundo, a gente tem o CSHG Logística ou simplesmente HGLG11. Ele é um fundo administrado e gerido pela Credit Suisse e tem como público-alvo investidores em geral. Sobre a tipologia do fundo, ele é um fundo de gestão ativa, que ele tem o objetivo ou mandato ali de geração de renda, e ele atua no segmento logístico. Uma outra informação que eu tinha esquecido de colocar aqui é que esse é um fundo de tijolo, que significa que ele tem no seu portfólio ali majoritariamente ativos físicos. Então, basicamente, esse fundo atende aos meus critérios para entrar na minha carteira de dividendos, porque o que eu procuro na tipologia do fundo é que ele seja um fundo de tijolo com o objetivo de geração de renda. Lógico que dependendo da sua carteira, da sua estratégia, dos seus objetivos, você pode procurar coisas diferentes nos seus fundos imobiliários. Agora, trazendo aqui algumas informações de mercado do fundo. Ele teve ali o seu início em 2010, tendo a sua primeira negociação no dia 2 de março de 2011. Hoje ele tem ali pouco menos de 300 mil cotistas, o valor da sua cota está sendo negociado em R$ 168,08. Esse preço foi o valor de uma negociação do dia 26/10. Ele não é o preço de fechamento, foi simplesmente ali um valor que eu peguei no meio do dia, ali, enquanto o pregão estava aberto. Hoje ele tem mais de 21 milhões de cotas, o fundo é dividido aí em 21 milhões de cotas, tendo assim o seu valor de mercado, considerando essa cotação de R$ 168, em 3 bilhões 582 milhões. E o fundo tem um patrimônio líquido aqui de 3 bilhões 151 milhões, o que significa que ele está sendo negociado a um valor maior do que o patrimônio líquido dele, que, calculando essa proporção aqui no indicador que a gente conhece como preço sobre valor patrimonial, a gente vê que o mercado está negociando cada real de patrimônio líquido que o fundo tem a 1,14. Ou seja, a gente está pagando 14% mais caro do valor que o fundo possui de patrimônio líquido. Isso não significa exatamente ali que o fundo seja caro ou seja um mau investimento, porque quando o mercado está disposto a pagar ali um valor pelo fundo maior do que o valor de patrimônio líquido que ele possui, normalmente significa que o fundo está conseguindo ali entregar uma rentabilidade, ou então seja um fundo de qualidade acima da média. Então, falando agora sobre as taxas cobradas pelo fundo. O fundo tem simplesmente aqui uma taxa de administração de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Então, a taxa é cobrada sobre esse valor de mercado e não sobre o patrimônio líquido do fundo, como é feito na maioria dos fundos imobiliários. Sobre a diversificação do fundo, a gente tem aqui o HGLG como sendo fundo constituído por 17 ativos que estão distribuídos em 5 estados. Isso conforme as informações do site Status Invest, que eu esqueci de falar no início do vídeo, que todas as informações que eu trouxe aqui nesse vídeo foram retiradas desse site Status Invest e das próprias documentações do fundo. Só que analisando as documentações do fundo, eu vi que o fundo não possui somente 17 ativos. Pelo que eu entendi aqui, ele já possui 21 ativos. E esses ativos estão, sim, espalhados ali pelos 5 estados, conforme o site Status Invest mostra. Então, sobre a composição do patrimônio líquido do fundo, a gente tem aqui, como eu mostrei anteriormente, que a maior parte do patrimônio líquido do fundo está investido em imóveis físicos, mas ele tem ali também uma pequena parte investida em outros fundos imobiliários, em CRIs e em outros produtos ali de renda fixa. Mas se a gente for calcular aqui, a gente vê que mais de 70% do patrimônio líquido do fundo aqui está investido em imóveis. Sobre a vacância do fundo, a gente tem aqui recentemente um crescimento dessa vacância que já foi reduzido aqui a partir do mês de maio desse ano. É lógico ali que boa parte dos fundos imobiliários passaram por algum período de dificuldade durante a pandemia, só que a gente vê aqui que o HGLG já tem se recuperado ali e conseguido reduzir a sua taxa de vacância. Sobre os contratos de aluguel do HGLG, a gente tem aqui nesses primeiros gráficos que o reajuste, o índice de reajuste do contrato,
ele está bem distribuído entre os dois principais índices de inflação que a gente tem no país, que é o IGPM e o IPCA, e a tipicidade dos contratos, aqui a distribuição entre os contratos típicos e atípicos também está bem distribuída ali, sendo 36% de contratos atípicos e quase 64% de contratos típicos. Para quem não lembra muito bem o que é esse contrato típico e atípico, normalmente no contrato atípico o cliente ele vai ter ali algumas necessidades específicas que vão ser atendidas pelo dono do imóvel, o que normalmente ele permite que o dono do imóvel ele tenha ali também algum tipo de remuneração diferenciada. Muitas vezes o dono do imóvel consegue ali ou que o contrato se estenda por mais tempo ou que o inquilino pague ali um valor maior pelo imóvel que ele está alocando. Sobre a distribuição de dividendos do HGLG. A gente tem aqui, conforme as informações do Status Invest, que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 13,81, mas como a gente pode ver aqui no gráfico, algumas dessas distribuições aqui foram valores bem acima da média, o que acaba distorcendo um pouco esse retorno anual dos dividendos, que está aqui em 8,26%. Então, nesse exemplo prático de investimento que normalmente eu trago aqui, o dividendo distribuído nos últimos 12 meses, eu fiz um pequeno ajuste de ao invés de pegar esse valor que foi distribuído nos últimos 12 meses, eu peguei o valor que foi distribuído no último mês e multipliquei por 12 aqui, o que vai dar uma distribuição um pouco menor. Só que a gente pode ver também que esse valor aqui está um pouco mais alto do que a média que o fundo costumava distribuir, mas se ele mantiver essa distribuição, esse cálculo que eu trouxe aqui vai acabar tendo aqui um valor bem realista. Então, ajustando o dividendo dos 12 meses aqui de R$ 13,81 para R$ 13,20, considerando o preço por cota aqui de R$ 168,08, para ganhar R$ 12 mil por ano ou R$ 1.000 por mês de dividendos investidos nesse fundo, a gente precisaria comprar 910 cotas ali, que seria equivalente a um investimento de R$ 152.952,80, que é equivalente aqui a um dividend yield de 7,85%, que é 7,85% é o retorno anual que a gente vai ter somente em dividendos se a gente investir nesse fundo. E trazendo aqui o retorno histórico desse fundo imobiliário, a gente tem aqui um histórico aqui desde 2012, comparado ao índice de fundos imobiliários. A gente tem aqui o índice de fundos sendo essa linha laranja e o HGLG, essa linha azul. A gente consegue ver aqui que o índice, que é mais ou menos ali a média do mercado, conseguiu trazer um retorno de 75% no período, enquanto o HGLG entregou um retorno de 230% ali, o que chega a ser um valor 3 vezes acima da média. E sobre a liquidez do fundo, que é um dos últimos critérios que eu costumo analisar para ver se é interessante, ali, se a gente consegue fazer o nosso investimento sem nenhum problema, a gente tem que o fundo tem pouco mais de 33 mil negociações por dia, o que dá a ele ali uma liquidez diária acima de 5 milhões. Então, qualquer investidor ali de pessoa física consegue ali fazer suas compras e vendas sem nenhum problema. Agora eu vou efetivar um investimento nesse fundo imobiliário aqui na minha conta da XP. Eu vou acessar aqui o Home Broker. Vou fechar aqui essa mensagem que apareceu, digitar o código do ativo. HGLG11. Aqui aparece o livro de ofertas, ele está sendo negociado a R$ 166,70, um valor um pouco mais baixo do que eu mostrei lá nos slides do vídeo. Eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero comprar, colocar minha assinatura eletrônica e enviar a ordem. Ele pede para confirmar aqui. E aparece aqui nos status das últimas ordens feitas que a ordem foi fechada na íntegra, o que significa que ela foi ali completamente executada. Então é isso, esse é mais um fundo imobiliário que eu resolvi adicionar à minha carteira de investimentos. Eu vou mostrar aqui agora quais são os fundos imobiliários que estão nessa carteira hoje. Eu tenho aqui a composição dessa carteira feita por esses 3 fundos, por enquanto, HGR11, XP, LG11, BRCR11. A gente pode ver aqui por essa porcentagem que minha posição no XPLG e no HGRU estão mais ou menos aqui o dobro da posição do BRCR. Isso, se você for ver no vídeo que eu gravei anteriormente do BRCR, é porque eu resolvi deixar ali uma posição menor nele,
porque ele é um fundo que não tem entregue não tem conseguido entregar uma boa rentabilidade no histórico passado dele. Como a ideia da minha carteira é ser bem conservadora, então eu priorizo fundos que têm conseguido entregar essa rentabilidade. No caso do HGLG, como a gente viu, a gente tem uma rentabilidade sendo entregue pelo fundo ali muito boa, superando em 3 vezes o índice de fundos imobiliários. Então, o valor que eu adicionei nele agora é equivalente ao valor que eu tenho hoje aportado no HGRU e no XPLG. Quando essa tela for atualizada aqui, eu vou ficar com mais ou menos 17, 18% de investimento aí alocado nesse novo fundo imobiliário. Além desses 4 fundos que eu tenho na minha carteira, eu tenho aqui algumas ações, ações da empresa Itaúsa, da Taesa, da Transmissão Paulista e da Telefônica do Brasil, ou algumas pessoas chamam de Vivo. Assim que eu tiver um dinheiro disponível na conta, eu não vou gravar vídeo sobre isso, mas eu pretendo aumentar minha posição em Taesa, que está somente aqui 10% da carteira, e em Transmissão Paulista, que está somente 4,46%. Essa Telefônica do Brasil está com uma posição pequena ainda no momento, mas eu não tenho intenção ainda de aumentar a minha exposição a essa empresa. Então é dessa forma que está a minha alocação nesse momento. A gente pode ver aqui que ele diz que eu tenho de saldo 18,37%, mas é porque esse valor ainda não foi atualizado. Esse saldo que eu tenho disponível é exatamente o valor que eu acabei de alocar nesse novo fundo imobiliário, o HGLG. Então aqui, depois de um tempo que eu atualizei essa página, ele já mostra aqui minha nova alocação, mostrando que eu tenho 36,78% em ações e 62,53% em fundos imobiliários. Uma outra coisa que eu achei interessante mostrar aqui foram os dividendos que eu recebi no decorrer desse mês. Então no dia 15 caiu os dividendos de fundos imobiliários, eu recebi aqui 127 do HGRU, 122 do XPLG e R$ 62 do BRCR, que é aquele fundo que eu tenho uma alocação um pouco menor. E eu recebi também no dia 1º dividendos da Itaúsa, recebi aqui o valor de R$ 18, comparado ao que eu recebi dos fundos imobiliários, é um valor bem menor. Uma ferramenta que eu gosto de utilizar para mostrar isso de forma mais organizada é esse site, meusdividendos.com.br. Ele traz aqui, depois que a gente faz o lançamento ali de todas as ações e fundos imobiliários que a gente comprou, ele traz aqui esse resumo dos nossos proventos. Ele mostra aqui que no mês de outubro eu recebi R$ 312,14, que é a soma de todos aqueles dividendos que eu acabei de mostrar. Só que na verdade aqui ele está mostrando só de fundos imobiliários, que colocando todos ele fica em 330,14. É interessante também esse filtro, colocando aqui somente por fundos imobiliários, porque, como eu já expliquei em outros vídeos, os fundos imobiliários eles são os ativos que geram ali a renda mais previsível. Então, considerando que no mês de outubro aqui eu já recebi esse valor de 312,14, eu posso esperar que nos próximos meses eu receba um valor bem próximo disso, se eu não fizer logicamente nenhum aporte novo. Se eu aportar mais dinheiro como eu pretendo fazer, a tendência é que esse rendimento mensal cresça. E as ações das empresas aqui, se eu filtrar só por ações, a gente pode ver que em alguns meses elas distribuem um valor grande, tem outros meses que não distribuem, é um negócio que cai ali mais sem ali uma periodicidade que a gente possa prever. Então as ações normalmente eles emitem ali um fato relevante informando que vão pagar os proventos, mas ele não vai cair ali mensalmente como acontece com os fundos imobiliários. Então não é uma renda tão previsível assim se a gente quiser uma renda mensal ali, se a gente for falar de um período anual, as empresas normalmente têm ali sua política de pagamento de dividendos que a gente pode até considerar relativamente previsível. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo aqui, compartilhar com quem tem interesse nesse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo. E se você quiser mudar de vez a sua vida financeira e aprender a investir do zero com alguém que já vive de investimentos, eu vou deixar aqui o link para você conhecer meu curso e algumas informações sobre ele na tela. O curso vai desde o mais básico das finanças pessoais até conteúdos mais complexos de investimento. E os preços e as condições de pagamentos cabem no bolso de praticamente qualquer pessoa. Então, não perca essa oportunidade.